O que? O Claron não falando da Disney? Bem, para quem segue o meu conteúdo, que é basicamente zero pessoas, sabe que eu falo de tudo sobre a cultura pop em geral, RPG, comics, animação, filmes, séries. A questão é que a Disney é que sai mais notícia ruim. Mas vamos lá. Rob Liefeld diz que a DC Comics está fazendo uma história em quadrinhos definitiva. O que ele quer dizer, em versões em inglês, né? Deixa eu passar aqui para o inglês de volta. É Ultimate Comics. O que quer dizer um Ultimate? É um reboot. Cria uma situação na história que reseta toda a história dos quadrinhos. Já aconteceu isso na DC duas vezes já nos últimos anos, que é Nova 52 e Rebirth, né? E a ideia deles é que, como os quadrinhos estão vendendo muito mal e as histórias estão uma porcaria, eles falam, vamos resetar e começar tudo de novo. Esse é o plano deles. Bem, deu certo no passado, então eles querem apostar dar certo de novo, né? A questão, aí você pensa, peraí, quem é esse Rob Liefeld? Rob Liefeld foi o co-criador do Cable e Deadpool, tá? Ele trabalhou na Image Comics também, então ele é basicamente um cara conhecido já do mundo dos quadrinhos. Agora você pensa, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não foi o único cara também que falou para salvar os quadrinhos. Uma deles é esse cara aqui, Mark Millar. Ele faz um plano radical para salvar a indústria. O plano dele é basicamente no sentido financeiro, que é o seguinte: certos criadores ganham um valor e depois ganham 2% de royalties quando um comics vende acima de 50 mil. Obviamente, cada contrato varia, mas em geral é isso. A questão é que ele quer fazer o seguinte: o cara não ganha nada disso, mas ganha 50%. 50% vai para a editora e 50% para o grupo criativo, né, para o criador e quem ajudou ele, se bater os 50 mil. Ou seja, o cara só ganha se vender. Só que ele ganha bem. Ele ganha 50% das vendas, né, dos lucros das vendas. O que isso acontece? Isso gera o fato de que o cara vai tentar fazer uma história que vai vender. Por quê? Porque às vezes o cara só pega o dinheiro e vai embora. O que aconteceu muito com esses livros, o cara fazia uma negociação, pegava o dinheiro, ele não se importava se a história ia vender, a arte ia vender. Por isso que você pode ver que a maioria das histórias da DC e da Marvel são uma porcaria. O cara não se importava. O cara também só queria o clout, ele só queria a possibilidade de dizer que ele escreveu e depois ele partir para outra coisa. Ele só queria a faminha, né, o status. Aí você fala, quem é Mark Millar? Você pergunta. Bem, Mark Millar foi o criador da saga Guerra Civil na Marvel, Kick-Ass, Kingsman, Serviço Secreto, Wanted. O cara é muito famoso também e veterano no mundo dos quadrinhos. E ele está dizendo essas coisas. Eu recomendo ouvir esses caras. No caso do Rob Liefeld, ele diz que talvez vai acontecer. Então é meio que um rumor, tá? O maior problema é que as donas dessas empresas de quadrinhos, como a Marvel, ou no caso a Marvel, quem é dona é a Disney, e a Warner, a DC, cuja dona é a Warner, eles não estão interessados mais em vender quadrinhos. Entendeu? Eles estão mais interessados em fazer, sei lá, webcomics de Tumblr, de engraçado. Por isso que eles lançam animações zoadas como Arlequina e coisas desse tipo. Eles não estão interessados em vender quadrinhos, eles querem só a marca. Eles querem só a marca Homem-Aranha, eles só querem a marca Batman, eles só querem a marca Superman. O maior motivo que eles adoram fazer essa coisa de passagem da capa, tipo, não é mais o Superman. Superman não é mais o Clark Kent, é o filho dele e ele é homossexual, alguma coisa assim, ou o novo Batman é negro, ou o Spider-Man, o Homem-Aranha não é mais o Homem-Aranha, é o Miles Morales, etc. O motivo que eles fazem isso é porque eles podem colocar algum personagem diverso, na visão deles, diverso, para poder, né, sinalizar a virtude na internet, para que um bando de branco babaca ficasse batendo palma, e ao mesmo tempo não pagar royalties para os criadores originais. Então, a partir do momento que você diz, o Homem-Aranha agora é o Miles Morales, eu começo a falar isso. Aí você pensa, ok, mas quem é o criador do Homem-Aranha? Stan Lee. A família do Stan Lee ainda ganha toda vez que tem relacionado a Stan Lee, a Homem-Aranha, Peter Parker. Então,
Se eles falarem que o Homem-Aranha é o Miles Morales, eles não precisam pagar nada para a família de Stan Lee. A mesma coisa para todos os outros personagens de quadrinhos que eles estão falando. Então o motivo dessas passagens de capa, essas mudanças, dizendo, ah não, esse é o novo Hawkeye, esse é o novo Capitão América, é exatamente para não ter que pagar royalties para os criadores originais. Simples assim. Só por causa disso. Tá? E infelizmente, como nós estamos no mercado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, está mais digital. Então você não precisa você gastar tempo e recursos para você fazer uma história muito boa na versão digital. É um desperdício, porque é muito fácil de piratear e o custo é muito menor. Se o custo é muito menor, o criador ganha muito pouco. Entendeu? Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Eu tenho Contas Piratas Princesas. Eu tenho versão impressa e Kindle. Aliás, se quiserem me ajudar, comprar lá. É uma história de fantasia e aventura. Mas voltando. Custa só R$5. Eu tenho ele versão em português e em inglês. No caso, lá nos Estados Unidos e fora, vende por $1. Toda vez que eu compro... Toda vez que eu vendo isso aqui... O que acontece? Eu ganho 1 centavo. 1 a 5 centavos por cada venda. Então, muitos vai, obviamente, para a Amazon e pela plataforma e impostos. Então, no digital sai muito mais barato, mas também o criador ganha muito pouco. A não ser que eu esteja vendendo diretamente, mas é questão. Quem vai comprar, né? Mas é esse o maior problema. Qual é a diferença do mangá, então? No mangá, os estúdios de animação, quando eles fazem um anime, um OVA, um filme de animação sobre um mangá, eles fazem para aumentar as vendas do mangá. Então, toda vez que continua um anime do One Piece, as vendas do mangá disparam. Entendeu? Por isso que eles tentam adaptar o mais fiel possível. Obviamente, tem certas mudanças às vezes, mas eles tentam adaptar para que você compre o mangá. E lá tem ainda um pouco da tradição de comprar o livro mesmo, físico, e não digital. Então acaba vendendo, saindo mais caro e vendendo um valor maior. Mas, bem, é basicamente assim que as indústrias funcionam. Se a DC realmente fazer esse Ultimate, ainda é um rumor, pode ser que salve a Comics, mas eles teriam que lançar histórias incríveis para ganhar os fãs de volta. Ou eles podem simplesmente criar histórias de merda de novo e fechar o caixão da sua indústria, né? Minha opinião é que DC e Marvel já era. Eles vão literalmente parar de produzir quadrinhos novos, vão só de vez em quando lançar um filme ou reimprimir versões deluxes de histórias famosas, tipo, sei lá, Vingadores, Guerra Civil, Liga da Justiça, sabe, Morte do Superman, coisas assim, só para manter rodando. Fora isso, eu acho que acabou Marvel e DC, tá bom? Bem, foi um vídeo meio longo, mas é só para explicar como está funcionando essa coisa de quadrinhos e esse rumor que pode mudar o mundo dos quadrinhos nos Estados Unidos, ok? E, obviamente, para cá, porque a gente também consome deles, tá bom? Então, por hoje só. A gente se vê outro dia.